Luciana Verdolim, porque há muitos brasileiros e brasileiras que moram em Israel, que estão na faixa de Gaza, um número menor, evidentemente, mas há brasileiros lá também, gente que mora, gente que foi até lá, especialmente a Israel, a trabalho, a turismo, e agora tem a volta para cá dificultada, por isso precisa do apoio da diplomacia brasileira. Luciana Verdolim, a primeira aeronave já chegou à Itália, agora é esperar autorização para ir até Israel, não é? Bom dia para você. Bom dia de novo, Colombo. Bom dia a todos. A informação do Ministério das Relações Exteriores é exatamente essa. O avião saiu de Natal ontem à noite por volta das 6h30 da noite e embarcou rumo a Roma, na Itália. Desembarcou, chegou à Itália por volta das 2h50, quase 3 horas da madrugada, horário aqui de Brasília, e agora está aguardando. A equipe está de prontidão, assim que tiver autorização, deixa a Itália rumo a Israel para buscar os brasileiros. Mas ainda falta fechar. O Ministério das Relações Exteriores está dizendo que está trabalhando para fechar a lista dos brasileiros que vão vir nessa primeira leva. São cerca de 1.000 brasileiros que fizeram contato com a embaixada, principalmente de forma virtual, se colocando aí como interessado em participar desse retorno ao Brasil, principalmente turistas, porque a comunidade israelense lá, a brasileira em Israel, é muito grande. São cerca de 14.000 brasileiros que hoje vivem naquela localidade. Quem está querendo voltar inicialmente seriam mais os turistas que estão tendo dificuldade, inclusive, para permanecer naquele país. Expectativa não confirmada ainda, mas existe a expectativa de que o primeiro voo possa partir amanhã. Qual que é a informação do Ministério, inclusive da Aeronáutica? O comandante disse o seguinte: a expectativa é de que os voos partam sempre na parte da tarde. Por quê? Porque para dar tempo dos brasileiros se deslocarem até os aeroportos, né, de onde vão sair os voos, para evitar que eles tenham que se deslocar durante a madrugada. No dia, claro, fica mais fácil garantir esse deslocamento. E a Força Aérea colocou 6 aviões à disposição. O que está lá em Roma é um KC-30, que tem capacidade para 230 passageiros. Além desse avião que já está em território italiano, o governo brasileiro já disponibilizou um outro KC-30, dois KC-300, KC-390 com capacidade para até 80 passageiros. Esse KC-390 tem capacidade de levar um volume grande de carga também. E foi o avião que buscou brasileiros durante a guerra na Ucrânia, quando em 2022 foi necessário fazer a repatriação. E a Presidência da República também colocou à disposição 2 VC-2. É um avião de pequeno porte com cerca de capacidade para 38 passageiros, que também pode ser utilizado nessa repatriação. Nos últimos anos, as Forças Armadas realizaram 4 operações de repatriação por ar e por terra, na Turquia, na Ucrânia, na China e mais recentemente na Bolívia. E está em contato com brasileiros, então brasileiro que esteja assistindo a gente, que está lá na região do conflito, deve entrar em contato com a Embaixada Brasileira lá em Ramallah, colocando o nome aí à disposição, na lista, né? Tem uma lista de espera, então não vai dar para trazer todo mundo nesse primeiro momento, mas a expectativa do governo brasileiro é de que essa repatriação possa acontecer com uma velocidade aí condizente com as dificuldades que as aeronaves, né, estão tendo para chegar até o local. Não são só aeronaves brasileiras que estão esperando autorização, aeronaves também de outros países, então pelo menos por enquanto, são 1.000 brasileiros que estão esperando aí a ajuda da Força Aérea e do governo brasileiro para tentar voltar ao Brasil. 14.000 vivem na região e 6.000 na área lá do conflito. Seriam 6.000, me fugiu aqui a informação, seriam 6.000, achei, 6.000 brasileiros na Palestina, 14.000 em Israel. Muita gente, somando tudo, são 20.000 pessoas, não é todo mundo que vai voltar para cá, evidentemente, mas boa parte, provavelmente, sim.
momentaneamente, alguns estão lá momentaneamente por algumas razões, outros vivem lá e o governo brasileiro tem de se estruturar para atender essa gente toda. Nós seguimos com imagens ao vivo, direto da faixa de Gaza, desde um pouquinho antes das 7 horas da manhã no horário de Brasília. Eles estão 6 horas à frente da gente aqui, então a partir da hora do almoço lá na faixa de Gaza intensificou-se os ataques israelenses a essa região do mundo em resposta aos atentados terroristas cometidos no sábado contra Israel, por mar, por terra, por ar também, com mísseis disparados a partir da faixa de Gaza por diversos pontos do território israelense. Até agora, esse número fatalmente já está superado, né? Mas é muito importante permanecer trabalhando com os números oficiais. São 700 mortos em Israel e 400 mortos na faixa de Gaza, números que fatalmente foram superados. As atualizações, é claro, não são feitas instantaneamente, muito longe disso, né? Quero ouvir o Cláudio a respeito desse trabalho que é a diplomacia brasileira, que o governo brasileiro está fazendo para socorrer brasileiras e brasileiros que estão lá, né, Cláudio, morando lá, outros a turismo, especialmente em Israel, a trabalho, é gente que precisa sair de lá, quer sair de lá e imediatamente. O Alok, inclusive, né, o DJ Alok estava falando sobre o pai dele, é claro que é um dos brasileiros lá, né? O pai dele é DJ também, estava participando daquela festa rave, onde pessoas foram dizimadas pelos terroristas a apenas 20 quilômetros, a festa acontecia a apenas 20 quilômetros ali da faixa de Gaza, e o Alok disse numa rede social que o pai dele está num bunker, esperando alguma atualização, alguma informação sobre como vai funcionar esse resgate de brasileiros e brasileiras para que eles voltem ao Brasil em segurança. Diga lá, Cláudio. Pois é, Colombo. O pai do Alok, inclusive, é um dos maiores organizadores de festivais, né, de música eletrônica do mundo. Inclusive, esse festival estava acontecendo lá e foi interrompido justamente por causa desses bombardeios. Infelizmente, a gente tem relato aí de mais de 200 mortos nesse festival. Olha, o trabalho da diplomacia brasileira, neste caso, até é uma obrigação. E pode-se dizer que atuaram de forma célere em enviar esses aviões para o resgate de cidadãos brasileiros, que têm cidadania israelense, que desejam sair do conflito. São cidadãos que vivem especialmente na região sul, né, a mais atingida. Eu tenho inclusive contatos com brasileiros que moram no centro de Israel e que hoje estão naturalmente ali protegidos. Acabei de falar com um deles que tem um bunker em casa, né, um quarto seguro em casa para poder seguir trabalhando. Ele até comparou esse ataque justamente ao Holocausto, né? Quer dizer, como no sentido da barbárie, né? No sentido do ataque a civis, não há qualquer compromisso com respeito à vida de civis. Então, de fato, os brasileiros devem deixar o país. A gente já viu aí os números, né? A ONU já divulgando, a Acnur, que é a agência da ONU responsável por refugiados, já noticiando aí mais de 140 mil pessoas de deslocados internos. Então, mais um conflito que nós assistimos, que provocará refugiados e deslocados internos. Lembrando que a Ucrânia, não podemos esquecer da Ucrânia, já provocou um deslocamento de mais de 8 milhões de pessoas, naturalmente um território muito maior, né, muito mais populoso, e provocou uma crise humanitária seríssima. A gente precisa ter, neste caso aí, uma comoção generalizada. Eu acho que os estados, os governos estão se despertando aos poucos em relação à gravidade desse conflito. Com quem você conversa que vive em Israel fala da gravidade desse conflito. Por isso as comparações com 11 de setembro, com Pearl Harbor, né, pela surpresa, pelo ineditismo da ação. Ex-chefes militares de diferentes nações aí têm apontado a participação aí do Irã de forma muito clara. O Irã, que no sul do Líbano chegou a construir recentemente um aeroporto. E também uma possível participação da Rússia, justamente em função
da complexidade, né? Vamos dizer assim, de como esse ataque foi programado, a estratégia envolvendo esse ataque, como pegou de surpresa as forças de segurança israelenses, que têm um dos melhores serviços, se não o melhor serviço de inteligência do mundo. Aí uma grave falha do serviço de inteligência israelense, e isso só mostra o nível, né, de planejamento desse ataque, e que naturalmente não poderia ter sido feito apenas pelo Hamas sozinho. Esse grupo terrorista está recebendo apoio internacional, por isso, aqui eu falei no primeiro bloco sobre como esse conflito se insere no contexto global, geopolítico global, de deslocamento dos polos de poder e questionamento do sistema de governança global e da própria liderança americana. Então, muito grave, é mais uma frente de conflito que nós vemos dentro desse questionamento geral aí, que é liderado pela China e pela Rússia. Basta ver a forma como China e Rússia se manifestaram sobre esse caso. É preciso que haja uma condenação contundente do grupo terrorista Hamas, que sejam efetivamente entendidos por essas nações também como grupo terrorista, como são pela União Europeia, pelos Estados Unidos e por tantas outras nações. Então, olha, é muito grave. O Brasil vai ter de ter muita habilidade. O Brasil, que ocupa neste outubro a presidência do Conselho de Segurança da ONU, vai ter de ter muita habilidade em conduzir esse processo. E é um desafio, realmente um desafio talvez até inédito para a própria diplomacia brasileira, que estava muito tranquila na presidência do Conselho de Segurança. A gente só via pautas de discussão laterais nesta presidência do Conselho de Segurança, inclusive evitando discutir o tema da Ucrânia e se dedicando a pautas laterais aí sobre questões de gênero. E o Conselho de Segurança que deve, naturalmente, lidar com os conflitos que nos assolam aí a humanidade no globo, né? Então, assim, realmente se coloca aí dois desafios importantes imediatos ao Brasil, a diplomacia brasileira: a retirada em segurança dos nossos cidadãos que vivem lá em Israel e, naturalmente, a condução desse processo aí de negociação ou de resposta, melhor dizendo, de reação a esse ataque bárbaro do Hamas, visto que o Hamas tem aí em seu poder mais de 100 cidadãos israelenses que foram sequestrados e que foram escondidos em diversas regiões aí da faixa de Gaza, na Cisjordânia, e vai ser muito difícil Israel operar resgate desses cidadãos. Então, assim, de fato, é um conflito que coloca em questionamento não só a diplomacia brasileira, mas a própria liderança americana aí desse processo, e talvez esse seja o grande objetivo. Tem até atualização, viu, Dantas, sobre esses reféns. Agora é uma informação que vem do grupo terrorista do Hamas, dizendo que o ataque de Israel, esses ataques que estão acontecendo nessas últimas horas na faixa de Gaza, teriam matado 4 desses reféns. A gente reforça aqui a informação. Segundo informações, inclusive, que chegaram agora aqui no meu ouvido, são soldados israelenses, não são civis. Então, por essas informações que a gente tem até agora, a gente tem, então, cerca de 100 reféns israelenses nas mãos dos terroristas. Não sabemos onde essas pessoas foram escondidas, onde essas pessoas estão, mas segundo informações do Hamas, pelo menos 4 desses reféns, que seriam soldados israelenses, foram mortos por causa desses ataques que estão acontecendo por parte de Israel à faixa de Gaza. Agora, Amanda, falando sobre essa questão da condução da presidência brasileira no Conselho de Segurança da ONU, o Dantas trouxe algumas perspectivas aí de responsabilidades que o país vai ter diante da condução dessa crise, da resposta que será dada a essa crise, mas como um membro não permanente, embora estejamos nessa função estratégica e chave dessa presidência rotativa, o que esperar do Brasil? Há espaço para algum tipo de protagonismo nesse conflito? O que você imagina que seja possível ser feito pelo Brasil? Lívia, eu acho muito difícil e é uma posição ingrata do Brasil, porque você esbarra em interesses dos membros permanentes do Conselho de Segurança, Rússia e China de um lado, Estados Unidos de outro, que vão muito além de qualquer
país que tivesse nessa presidência rotativa. Aliás, o mundo vem se deparando com dificuldades crescentes de resolver os conflitos nesses órgãos multilaterais criados depois da Segunda Guerra. Muitas vezes esses órgãos não conseguem mais representar legitimamente os interesses dessas populações, até porque os próprios membros permanentes, eles absolutamente descartam e passam por cima, atropelam as decisões da ONU, né? Seja de invasão de territórios alheios, como a Rússia fez com a Ucrânia, e agora o Hamas, lógico, é um grupo terrorista, não poderia se sentar à mesa de negociações. Então, o Brasil fica aí numa posição um pouco de espectador, claro, tem exerce esse papel de tentar minimamente agendar reuniões, mas daí a chegar a uma solução para o conflito, sendo que China e Rússia têm interesses completamente díspares, China na sua guerra geopolítica com os Estados Unidos, no que se refere a interesses políticos e quem será a próxima superpotência do planeta, Rússia, obviamente nessa Guerra Fria, protagoniza essa Guerra Fria 2.0 com a invasão da Ucrânia. Agora eu queria fazer alguns apontamentos, Lívia, primeiro sobre essa sua última fala dos 4 reféns militares mortos anunciados pelo Hamas. É lógico que é uma guerra de comunicação, de informação, como Colombo já enfatizou aqui, mas imaginando por hipótese que isso possa ser verdade, pode ser mesmo, porque Hamas tem 130 reféns, pelo menos, sob seu comando desde os ataques do último sábado, né, de sexta para sábado. Agora, você imagina, nunca houve tantos reféns nas mãos do Hamas. Por um só soldado, Gilad Shalit, que passou anos, acho que 5 anos ou mais, nas mãos do Hamas, Israel trocou um soldado israelense por mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Imagina o que Israel teria que fazer por 130 reféns, sendo que muitos desses cidadãos são cidadãos de outros países, possivelmente até brasileiros, porque temos 3 desaparecidos. Certamente muitos cidadãos americanos, isso já é informação oficial, estão entre esses reféns, o que coloca os Estados Unidos também numa posição sensível. Como é que você negocia com terroristas? E como é que você faz a sua incursão terrestre e avança por Gaza e corta toda a linha de suprimento, de abastecimento de eletricidade, de água, de comida, como anunciou um pouco o ministro de Segurança israelense, sendo que você pode prejudicar os cidadãos do seu país. Israel tem uma relação muito específica com essa condição de refém. Eles levam isso muito a sério. Eles fariam absolutamente qualquer coisa para ter esses cidadãos israelenses de volta. Isso é muito caro à sociedade, é um traço cultural deles. O Benjamin Netanyahu, Bibi, o primeiro-ministro, será muito pressionado, primeiro pela sua falha mortal aí nas forças de inteligência e de segurança que já vêm cindidas desde essa reforma judiciária. As forças de segurança e as forças armadas de Israel foram contra essa reforma do judiciário. Muitos jornais israelenses apontam isso como um dos problemas também para essa fragilidade nos serviços de segurança de Israel, que sempre foram muito enaltecidos e reconhecidos pela sua competência. E aí pôs essa grande questão de como avançar nessa guerra, tanto nos ataques aéreos como nessa incursão terrestre, sendo que você pode acabar alvejando ou provocando a morte dos seus próprios cidadãos. Tem ainda a questão do Hezbollah ao norte, que é um grupo terrorista armado do Líbano, né? Um grupo xiita, representa mais ou menos 1/3 da população do Líbano, tem influência, tem representantes políticos. O Hezbollah, e são muito mais bem equipados e financiados do que o Hamas, por exemplo. O Hezbollah estaria disposto a fazer um ataque pelo norte, uma invasão pelo norte de Israel, pode posar um outro problema, uma guerra em 2 fronteiras. Ninguém imagina, todo mundo sabe que o poderio bélico de Israel é infinitamente superior, e ainda mais porque será ajudado pelos Estados Unidos, que é seu aliado, seu maior aliado, seu aliado em conteste no Ocidente. Mas a situação começa a ficar muito sensível, é um quebra-cabeça, não é só ir lá atacar e acabar com tudo em Gaza, não é. Essa situação dos reféns eleva o conflito para uma outra dimensão e dá uma outra importância a isso. São 8h49, nós